Queridos irmãos e irmãs, eu louvei muito a Deus quando eu tomei os textos da liturgia da palavra dessa sexta-feira da segunda semana do tempo quaresmal para me preparar para essa Eucaristia, onde nós abrimos esse nosso acampamento de cura e libertação com o tema Vai, a tua fé te curou. Exatamente porque a liturgia de hoje, a palavra que Deus nos direciona, tanto na primeira leitura, quanto no Salmo, quanto no Evangelho, é uma chamada que Deus está nos fazendo, é um convite que Deus está colocando diante dos nossos olhos, para que nós caminhemos pela fé, para que nós sejamos um povo de fé, para que nós depositemos a nossa confiança no Senhor. Ele coloca diante de nós, a igreja coloca diante de nós, a primeira leitura do livro do Gênesis, que traz essa figura tão expressiva, que para contar a história desse homem de fé, a palavra começa no capítulo 37 e vai até os 50. São vários capítulos dedicados à história de José do Egito. São vários trechos expressivos, convidativos a nós a fazermos essa mesma experiência que esse homem, que não era melhor do que nós, fez, mas fez porque colocou a esperança, colocou o coração dele, depositou a fé dele no Senhor, no Deus Altíssimo. Porque a liturgia de hoje nos traz essa leitura que nos mostra os irmãos de José que são provocados por causa do ciúme, e o ciúme produziu a ira, o ódio, que gerou no coração deles um desejo de matar o próprio irmão. Sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne. Eles foram tomados por um ciúme doentio que os levou até essa atitude maldosa para com o irmão. Mas por quê? Porque o pai deu uma túnica diferente para José, porque José foi o filho gerado na velhice de Israel, filho da sua amada esposa Raquel. E José dá uma túnica real, ou melhor, Israel dá uma túnica real para José, principalesca. Por quê? Aqueles que eram normais, o povo em geral, naquela época usavam uma túnica de mangas curtas, que chegavam no máximo até o joelho. Essa túnica servia para eles se sentarem no deserto, servia para enrolar as crianças, servia para protegê-los das tempestades de areia, do sol. Mas os príncipes usavam uma túnica que ia até o calcanhar e que tinha as mangas longas e eram coloridas, se destacavam, porque eram túnicas principalescas, reais. Os irmãos tinham a túnica do povo comum e José recebeu do pai uma túnica real. Além disso, José teve 2 sonhos, e que nesses sonhos Deus revelava a ele que os seus irmãos se prostrariam um dia diante dele, e até mesmo o próprio pai. Você vê que o rapazinho, ele pensava alto, ele sonhava alto, Deus inspirava algo grandioso para ele. E isso é fé. Se você for buscar o conceito de fé na Bíblia, lá na carta aos Hebreus,
Vamos lá, vai a carta aos Hebreus, se você trouxe a Bíblia, e eu espero que você tenha trago. Não é possível que você veio para um acampamento sem Bíblia. Se não trouxe, trata de comprar ali na loja do Davi. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se vê. Confere aí na sua Bíblia, seja ela da Ave Maria, da TEB, da CNBB. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Leia em voz alta para você tomar posse dessa palavra. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Aquilo que Deus revelava em sonhos a José, ele como um filho bem comunitário, partilhou com o pai, partilhou com os irmãos o sonho que ele teve. Mas isso foi uma grande provocação para o coração dos irmãos, para os irmãos gerarem esse ciúme de José. E o que eles fazem a partir da leitura de hoje da missa? Eles tramam matá-lo. O pai pede para que José vá até os irmãos que estavam no campo, e ele vai. E quando os irmãos veem José vindo de longe, eles tramam no coração a maldade. Porque José era preferido. Porque existia uma promessa de Deus sobre a vida de José. Promessa essa que José acreditava pela fé. A fé é o quê? É a certeza daquilo que ainda não se vê. É a esperança em realidades em que ainda a gente não consegue tocar. Mas José tinha fé. José alimentava essa fé no coração. Só que o irmão mais velho tentou aliviar a barra e disse: não, nós não podemos fazer isso com o nosso irmão. Rubem disse para os outros irmãos, para os outros 9, nós não podemos matar o nosso irmão, nós não podemos atrair sobre nós essa maldição, esse pecado. Ele é nosso irmão. E aí eles se acalmam, mas quando José se aproxima, eles veem os amalecitas, uma caravana vindo, e aí brota a maldade na cabeça. Vem uma sugestão: então vamos vender o nosso irmão como um escravo. Olha só. E vendem o irmão por 20 moedas. Aquele que trazia vestes principalescas, vestes reais, aquele que tinha uma certeza no coração de que Deus tinha para ele uma grande missão, que ele seria um grande sinal para a sua família, para os seus irmãos, se vê caminhando junto com aquela caravana, com os pés atados por correntes, os braços atados por correntes, caminhando num sol, com certeza muitos dias, provavelmente um mês. É aquilo que os estudiosos, nós vamos até os estudiosos da Bíblia, eles dizem. E aquele que tinha um sonho real se torna um escravo. É vendido como escravo. É traído pela família. É traído pelos amigos. Irmãos de sangue. É abandonado. É deixado de lado. É humilhado, é escarnecido. Provavelmente, muitos de nós já tenhamos feito uma experiência parecida com a de José. Pessoas que nós confiávamos, pessoas que nós amávamos, e lá no fundo nós continuamos amando, nos traíram, nos decepcionaram, nos colocaram em estado de escravidão, em estado de humilhação, em situação complicada como essa que esse jovem José viveu. Mas algo tinha e estava presente no coração de José. Algo que nós chamamos, e eu já declarei aqui, lendo aquilo que o Novo Testamento nos dá como direção. José
alimentava no coração a fé. Diga para o seu irmão, você precisa ter fé. Você precisa pedir para Deus aumentar a sua fé. Diga para o seu irmão que está do outro lado. Talvez ele viajou, está com um pouquinho de sono agora na hora da missa, né? Está sentadinho aí. Acorda ele aí, diga, meu irmão, você precisa crescer em fé. Você precisa depositar a sua confiança no Senhor. Não mais nos homens, mas no Senhor. Diga para ele, é no Senhor que precisa estar a sua confiança. Gente, a liturgia de ontem, Deus nos alertava, pela boca do profeta, maldito o homem que confia, mas bendito seja o homem que confia no Senhor. A nossa confiança precisa estar totalmente em Deus. A nossa esperança precisa estar no Senhor. O que deu força para José caminhar para o Egito ali escravo, diante de tantas promessas que ele tinha recebido de Deus, através de sonhos, diante do amor que ele tinha recebido do pai, e até mesmo da predileção, da preferência que o pai tinha para com ele. O que deu força, o que motivou, qual foi o ânimo, o combustível que fez José continuar caminhando diante daquela grande provação? A fé. Em quem? Em Deus, em Jesus. A nossa fé em Jesus, naquela época Jesus ainda não tinha se encarnado, né? Ele era o verbo que estava no Pai. Mas a nossa fé em Deus, a nossa fé no Senhor, nesse Deus trino, nós precisamos colocar a nossa fé, porque como José, meus irmãos, na nossa condição humana, na sua condição humana, você também passará por grandes provações. Você também será provado, será testado, passará por problemas, talvez será traído, como José foi traído pelos irmãos. Mas se a sua fé estiver no Senhor, se você estiver firme nele, se você depositar a sua confiança nele, pode acontecer o que for, mas você não vai desistir, você vai continuar caminhando, e caminhando rumo à vitória, rumo àquilo que Deus tem para a sua vida, rumo àquilo que Deus tem preparado, rumo ao cumprimento das promessas. Porque Deus, quando promete, Ele cumpre. Diga isso para você mesmo. Deus, quando promete, Ele cumpre. Ele não mente. Ele é Deus. Coloca a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Deus, aumenta a minha fé. Senhor Deus, eu quero te pedir nessa noite, que pela força do seu Espírito, a minha fé seja reanimada, a minha fé possa crescer, para que eu possa, Senhor, passar pelos dias maus, vencer as tribulações, suportar as provas. Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa superar as adversidades, para que eu possa, Senhor Deus, perdoar todos aqueles que me decepcionaram, que me traíram. Eu quero, Senhor Deus, nessa noite, fazer uma experiência profunda de fé, a semelhança desse grande homem de fé, José do Egito. Eu quero continuar, Senhor. Eu quero perseverar, Senhor. Eu quero insistir, Senhor. Eu não quero parar pelo caminho. Eu não quero blasfemar. Eu não quero murmurar. Eu não quero, Senhor, ficar no negativo. Mas eu quero avançar, mesmo em tribulação, acreditando e esperando em Ti. Diga para o seu irmão: se assim você viver, meu irmão, você vai ver
o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Se assim você viver, meu irmão, você vai experimentar a vitória de Deus na sua vida. Aplauda a fé do seu irmão que está aumentando no coração dele. José não parou, José continuou diante da prova que ele estava diante dele, que ele tinha diante dele. José não desistiu de caminhar. José foi como escravo. Foi como escravo para o Egito. Porque José, ele tinha um objetivo. E por ter um objetivo, que era fazer a vontade de Deus, que era experimentar o cumprimento da promessa na vida dele, diante das situações difíceis que ele vivia, a fé não permitia que ele se abalasse, que ele esmorecesse, que ele baixasse guarda. O que José sempre perguntava no coração dele era exatamente isso: o que eu devo fazer agora diante dessa situação? José não desistia. Você não pode desistir. Nós não temos o direito de desistir de Deus, de desistir dos sonhos de Deus, de desistir das promessas de Deus. Nós não temos direito de frustrar os sonhos que Deus sonha conosco. Nós não podemos parar no caminho. José vai e ele chega no Egito, e aí é bonito. Por que que José continua perseverando? Porque José conhecia a Deus, e o conhecer bíblico não é um conhecer meramente intelectual, que muitos pensam que Deus é um conceito teológico, bíblico. Deus não é um conceito, Deus é uma experiência. O conceito nos ajuda a nos aproximar de Deus, mas o conhecimento que a Bíblia diz é algo que é experimentado, é um conhecimento experiencial. José tinha experimentado a Deus, e a experiência que José tinha feito de Deus, a experiência que José tinha feito com Deus, gerou algo que eu e você precisamos cultivar para nós perseverarmos em fé, para nós darmos passos na fé, para nós escutarmos de Deus aquilo que é o tema desse acampamento. Vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. O que que José tinha com Deus? Intimidade. Essa era a grande diferença. Era a intimidade que mantinha essa fé acesa em José. Essa fé que o levava a saltar muralhas, a ultrapassar as barreiras, os limites, a continuar acreditando. José era íntimo de Deus, José era amigo de Deus. E nós precisamos nos questionar se nós estamos sendo íntimos de Deus, se a experiência que até o dia de hoje nós fizemos com o Senhor tem nos levado e nos atraído para esse relacionamento íntimo com Ele, para esse relacionamento com o Senhor que nos mantém e que mantém a nossa fé viva, a nossa fé acesa, a nossa esperança em alto grau, mesmo diante de situações que dizem não para nós, mesmo quando nós não obtemos respostas imediatas, mesmo quando a ação de Deus na nossa vida não é um ato mágico, num estalar de dedos, mesmo quando Deus demora a responder a nossa oração. A intimidade com Deus nos dá essa garantia de nós perseverarmos na fé. Você que veio para esse acampamento, você que me ouve pela Rede Canção Nova de rádio, você que me assiste pela TV Canção Nova, você que me acompanha pela Web TV, pela internet, Deus nesse acampamento quer nos fazer esse convite, está nos convidando a sermos um povo de fé, e que alimenta essa fé com uma atitude de intimidade com Deus. A intimidade garantiu José. O que nós vamos fazer agora, Senhor? Para onde nós vamos? E aí as pessoas começaram, meus irmãos, a perceber naquele escravo que foi comprado por 20 moedas e depois vendido lá para um oficial do faraó, começaram a ver que algo diferente existia naquele homem.
perceberam que ele era um homem de fé, perceberam que ele não desistia nas dificuldades, na provação, que ele não desistia diante de tudo aquilo que acontecia com ele, que ele perseverava. Ele era diferente, ele tinha algo no olhar e na atitude dele que eles não conseguiam enxergar em muitas pessoas naquela terra pagã. E José, com a presença dele, começou a questionar. José, com a presença dele, atraiu a prosperidade para tudo aquilo que ele fazia. Onde José colocava a mão dele, pisava com a planta dos pés dele, as coisas aconteciam. Deus agia através dele, Deus lhe dava a sabedoria para conduzir as coisas, para administrar. E ele foi comprado por um oficial chamado Potifar. E aí José foi colocado na prova. Talvez muitos dos jovens que estão aqui estão passando por essa prova. José foi colocado na prova da exposição à tentação na sexualidade. A mulher desse oficial começou a atormentar José. Muitos homens e mulheres casados, não falo somente dos jovens, talvez seja essa a prova pela qual você esteja passando. Tentação do adultério, tentação da queda na sexualidade. Mas José era um homem de fé, a confiança de José estava em Deus. Deus era a força motora que se movia e fazia com que José tivesse atos heróicos. E José resiste à tentação daquela mulher, esposa daquele oficial, até que um dia, ela percebendo que não tinha conseguido seduzir José, o que ela faz? Ela grita e diz que José tentou estuprá-la, violentá-la. E o que o marido dela vem e faz? Joga José na cadeia. José é preso por ter sido fiel. José é colocado no cárcere porque não traiu ao seu senhor, que era aquele homem que tinha comprado os direitos dele, mas também não traiu ao seu senhor, com S maiúsculo, o seu Deus. Permaneceu fiel, teve uma atitude heróica. E aí, ele poderia ter questionado, mas, meu Deus, eu fui fiel ao Senhor, e agora parece que ao invés de melhorar, as coisas estão piorando para o meu lado. Eu estava livre, agora eu já estou numa cadeia, porque eu te fui fiel, porque eu não cedi à tentação do adultério, eu não cedi à tentação da fornicação, do pecado sexual, eu me mantive fiel e agora eu estou aqui. Ele poderia ter dito: aonde está o Senhor? Mas o que José tinha? Eu não escutei. O que José tinha? Diga mais alto para quem está em casa escutar. O que José tinha? Fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. José tinha fé, e ele permaneceu fiel a Deus ali na cadeia, até que um dia, 2 oficiais do faraó estavam lá e tiveram um sonho, e porque José era um homem de Deus, José tinha fé, a fé saía pelos poros dele, ele era íntimo de Deus, com certeza. Aqueles homens devem ter visto José prostrado diante de Deus, submisso à vontade de Deus, submisso àquele tempo. E aí o livro do Eclesiástico, no capítulo 2, vai dizer a nós um grande convite aos cristãos: sofre as demoras de Deus, mas agarra-te a Ele, permanece fiel a Ele. É isso que está escrito lá. Não desista, segura Deus, fica seguro com Ele, seja íntimo dEle. José era esse homem de intimidade, e aqueles oficiais devem ter visto com os próprios olhos. O
testemunho de José diante de Deus. E eles tiveram um sonho, contaram para José. José trouxe a interpretação do sonho. Aconteceu exatamente da maneira que José tinha revelado. E José disse àquele que voltou, o copeiro que voltou a trabalhar no palácio do faraó: olha, quando você voltar para lá, você vai voltar, fala de mim para o faraó. Lembra desse pobre servo de Deus aqui. O que aconteceu? José foi esquecido na cadeia, no cárcere. E José sofreu as demoras de Deus com confiança. José se prostrou diante da vontade de Deus, e ali na intimidade foi alimentando a fé, a esperança. Ficou 2 anos sozinho, preso. Quanto tempo você tem esperado? Às vezes nós pedimos algo para Deus num dia, a gente quer que Ele haja no outro dia. Tem pessoas que estão pedindo, tem 1 semana só, já estão querendo desistir. Tem quanto tempo que você está esperando? Eu posso dizer para você, se você permanecer fiel a Deus, podem passar os anos, mas você vai ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Mas é necessário permanecer fiel, é necessário caminhar pela fé, é necessário continuar acreditando. Dá uma cutucadinha no seu irmão e diga para ele: continua acreditando, meu irmão. Não desiste não. Saiba sofrer as demoras de Deus. Saiba esperar o tempo de Deus. É no tempo de Deus que o melhor acontece. Diga para ele: é no tempo de Deus que o melhor acontece. Eu aprendi uma frase aqui na Canção Nova, assim: quem espera ganha muito de Deus. Diga isso para a pessoa que está do seu lado aí: quem sabe esperar ganha muito de Deus. Eclesiastes capítulo 3: existe um tempo para cada coisa debaixo do céu, para tudo ao seu momento. José ali sozinho, já pensou se José fosse uma pessoa dodói, sozinho ali naquela cadeia, lembrando a traição dos irmãos dele, remoendo o que eles fizeram, ressentido, magoado? José não ia ter nem tempo para rezar, porque ele ia ficar lamuriando as mágoas, as decepções, as feridas. Não, mas ele era alguém de fé. E o que ele experimenta? 2 anos se passaram sem resposta. Mas entenda, José não buscava simplesmente a resposta. José buscava o Deus das respostas. Se você veio buscar simplesmente um milagre, você vai voltar para casa sem ele, porque você tem que buscar o Deus que faz milagres. Se você veio buscar a cura somente pela cura, não vale a pena. Primeiro você precisa buscar a Deus. A cura, o milagre, a libertação é consequência do seu encontro com Deus, que faz milagres, que faz curas, que liberta, que salva. Passaram-se os anos, e o que acontece? O faraó tem um sonho, chamou mágicos, chamou feiticeiros, chamou aqueles que evocam os mortos, olhou para os astros. Teve gente até que fez mapa astral do faraó, ler a mão do faraó. Mas o faraó não ia encontrar resposta ali, porque ali não tem resposta, ali não tem solução. Nessas realidades nós nunca vamos encontrar, nunca. Perceba a entonação dessa palavra. Nunca nós vamos encontrar resposta, solução, cura. Tudo que ali é colocado é falso,
é mentiroso, é para destruir os filhos de Deus. O faraó não encontrou resposta neles. E aí aquele servo que tinha ficado com José há 2 anos atrás, lembrou, tem um homem, e olha, ele é diferente. Eu o via prostrado diante de Deus, eu via que existia uma fé dentro dele, eu via que algo era muito grande, uma força movia aquele homem. O nome dele é José. O faraó imediatamente manda buscar José. E o faraó conta o sonho que ele teve. José descreve aquilo que Deus estava falando, declara que o Egito e todos os reinos passariam por um tempo de seca, de fome. E o que acontece? No tempo de Deus, a promessa se cumpre na vida daquele que esperou, na vida daquele que sofreu as demoras de Deus, na vida daquele que padeceu durante anos. O faraó institui José como vice-rei. José, depois do rei, era o mais poderoso, e ele ficou responsável por encher os lagares, os celeiros de comida, de trigo, para aquele tempo que viria. E exatamente como aconteceu no sonho, os irmãos vieram e se prostraram diante de José, sem reconhecer que ele era José. Diga para a pessoa que está do seu lado, vou fazer igual eu faço na missa do clube, viu? Coisa linda da minha vida. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, para animar ela. Coisa linda da minha vida. Abençoado de Deus. Diga para ele, abençoado de Deus. Podem passar os anos, décadas, se você perseverar, se você se mantiver em fé, em esperança, caminhando com Deus, na intimidade, no relacionamento com Deus, eu tenho uma boa notícia para você. No início desse acampamento, Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. José se tornou o salvador da sua família. José se tornou o salvador dos seus irmãos. José foi usado por Deus para levar a salvação àqueles que um dia o traíram, àqueles que um dia o venderam por 20 moedas, o desprezaram. Mas José soube esperar. Segura na mão do seu irmão, balança a mão dele e diga: espera, meu irmão, não desanima no caminho, continue esperando, força. Anima o seu irmão, diga para ele: força, continue esperando, porque Deus vai agir e vai transformar todas as coisas. Segura na mão dele e diga: você não está sozinho, nós estamos juntos. Sorria para ele. Mesmo que seja dentadura, se tiver faltando um atacante, mas dá um sorriso aí para essa pessoa que está do seu lado. Diga para ele assim: persevera, nós estamos juntos, você não está sozinho. Nós vamos ver a vitória de Deus, nós vamos experimentar o milagre, a cura, a libertação, a salvação. Segura na mão dele, balança na mão dele e fala: espera, meu irmão, confia nele, confia no Senhor. É no Senhor que está a resposta, é nele. Segura firme, veja, olha que força que nós temos juntos. Dá outro sorriso para ele. Nós vamos ver o Senhor, a obra do Senhor acontecer. Nós vamos ver juntos, na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade, em todas as realidades, nós veremos. Mas diga para o seu irmão: eu preciso, meu irmão, te dizer uma coisa. A partir dessa missa, durante essa noite, quando você voltar para o hotel, para a pousada, para a barraca, não sei onde você está, para a sua casa, comece a pedir a Deus que aumente a sua fé. Diga para ele: peça a Deus que aumente a sua fé.
E você vai ver os milagres. Você vai ver a vitória de Deus. Aplauda a vitória de Deus na vida desse irmão que está em fé. E aí nós vemos todo o caminho de sofrimento do homem Deus, que o evangelho de hoje nos traz a parábola dos vinhateiros homicidas, que não é diferente. Ele é vendido por 30 moedas de prata. Ele é rejeitado pelos irmãos dele, para os quais ele veio trazer a salvação. É isso que o evangelho está mostrando. Só que José salvou os irmãos, a família dele. Nós não fomos alcançados pela salvação de José. Agora Jesus, ele trouxe a salvação universal para todos, para mim, para você, para sua família, para aquele que está no pecado, aquele que está longe de Deus. Os irmãos dele não quiseram. Ele disse: então eu vou arrendar a vinha para outros. Arrendou para nós, os pagãos. E aí a salvação nos alcançou. Nós somos salvos nele. Nós somos redimidos nele. Nós temos vitória nele. Nós temos libertação nele. Nós temos cura nele. Diga para o seu irmão que está do seu lado: não desista. Continua esperando. Aponta lá para a cruz. Nele. Diga para o seu irmão: continua esperando. Nele. Porque Ele vai agir na sua vida. Porque Ele vai te dar vitória. Ele vai te curar, vai te libertar. Ele vai trazer a salvação para os da sua casa. Ele já conquistou isso. Nós estamos nesse caminho de salvação. Nós estamos fazendo essa caminhada porque o nosso Deus já nos salvou. Mas é preciso que nós caminhemos com Ele. É preciso que nós seguremos na mão do Senhor, como nós seguramos na mão dos nossos irmãos. Jesus está dizendo ali para os líderes religiosos, dizendo: olha, eles mataram os profetas. Eles mataram aqueles sacerdotes que foram fiéis. Eles não acolheram. Agora eu estou dando a minha vinha para outros. Eu digo: obrigado, Senhor, porque foi para nós. Nós somos o novo povo de Deus, o novo Israel. Nós somos a sua igreja. Nós fazemos parte dessa vinha. E nessa noite nós queremos experimentar a força dessa salvação, que é muito maior do que a salvação que José promoveu para a sua família, para os seus irmãos. Obrigado, Senhor, porque eu posso experimentar nessa noite essa salvação. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o meu Redentor. O Senhor é o meu Libertador. O Senhor é aquele que me toca, que me motiva, que não me deixa desistir. O Senhor é a pedra que os construtores desprezaram e que se tornou a pedra angular, a pedra principal, a cabeça da igreja. Eu sou dessa igreja que experimenta dia após dia a sua salvação. Eu faço parte dessa vinha que tem os sacramentos como fonte de salvação. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me acolheu na sua vinha no dia do meu batismo. Eu quero te agradecer, Senhor, porque em Ti eu posso experimentar
a salvação. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero esperar somente em Ti. Eu quero viver somente para Ti. Eu quero experimentar, Senhor, a Sua graça, a Sua bênção, essa fé que alcança milagres. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Jesus foi vendido como escravo. Morreu humilhado como um malfeitor. Mas quando ressuscitou, Ele assumiu a realeza. Ele reina. Ele é vencedor. Ele é o meu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Por isso eu queria dizer para você: não desista, porque ninguém pode impedir a ação de Deus de acontecer. Ninguém pode impedir a vontade de Deus de acontecer. Os irmãos de José não impediram a vontade de Deus. Potifar, que colocou José na cadeia, não impediu a vontade de Deus. Aqueles que achavam que estavam eliminando Jesus e que o crucificaram, não impediram a vontade de Deus de acontecer. Nada e nem ninguém, somente o nosso fechamento pode bloquear a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, o convite de Deus para nós hoje é crescer em fé e intimidade com o Senhor. Fica de pé na presença de Deus. Estica os seus braços aí, dá uma espreguiçada. Eu quero ler um testemunho para motivar a nossa oração. Recebi agora aqui embaixo. Eu vi uma moradora de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Estive aqui na Canção Nova, assistindo a missa do Clube da Evangelização no dia 3 de fevereiro de 2010. Eu vim para pedir a cura do meu neto Bernardo, que estava com estomatite e já não se alimentava quase nada há 10 dias. Eu também não conseguia tirar a minha habilitação. Hoje, dia 5 de março, eu estou aqui para agradecer, pois no dia 27 de fevereiro eu consegui passar na prova, e estou com a minha carteira. E o meu neto, no dia 4, no outro dia que ela pediu aqui com fé, no dia 4 de fevereiro, já começou a se alimentar. Ele só tem 2 anos de idade, e quando nós perguntamos para ele, olha que lindo, hein? Quem foi que te curou, meu filho? E ele responde: foi o papai do céu. Aonde está a Vilma? Está aí? Vilma? Se tiver, levanta o braço para eu ver. Está aí a Vilma? Deixaram aqui o testemunho, ela deve estar assistindo em casa. Ergue os seus braços e começa a pedir essa fé. A fé que motivou e conduziu José do Egito até o cumprimento da promessa. Peça, abre os seus lábios, eleva a sua voz. Peça para Deus agora que Ele aumente a sua fé nessa Eucaristia. Peça para Deus agora aumentar, intensificar, fazer com que essa fé se alargue, que essa fé possa crescer, para que você possa experimentar essa graça de passar e vencer as tribulações, as adversidades. Vá pedindo, eu quero escutar a sua voz. Que Deus te dê essa fé que te leva a confiar no Senhor, que te leva a esperar somente nele, que te leva a depender somente do Senhor, que tira os seus olhos dos homens, mas que coloca os seus olhos no homem Deus, em Jesus, naquele que pode todas as coisas, naquele que é o Senhor de todas as coisas, naquele que veio nos trazer a salvação, naquele que veio nos libertar, nos curar. Peça a Ele: Senhor, aumenta a minha fé nessa noite, aumenta a minha fé. Muitas vezes a minha razão tem falado mais alto, muitas vezes os meus questionamentos têm me desviado daquilo que é o seu projeto, tem me esfriado, tem me levado ao desânimo, ao abatimento. Muitas vezes, Senhor, até mesmo a dificuldade que eu encontro em ser íntimo do Senhor tem me levado, Senhor, a uma experiência não tão boa, uma experiência
que cada vez mais me afasta do seu projeto e retira de mim a esperança do cumprimento das suas promessas e da realização dos seus sonhos na minha vida. Senhor, quantas vezes até mesmo do céu eu duvidei, quantas vezes, Senhor Deus, essa frieza invadiu o meu coração, quantas vezes eu deixei de acreditar, quantas vezes eu pensei em desistir, quantas as vezes pelo caminho, Senhor, na hora da tribulação, da tempestade, da adversidade, da enfermidade, na hora que o Senhor não me respondeu, que o Senhor tem demorado, eu questionei e não consegui experimentar essa fé. Aumenta a minha fé nessa hora, Senhor, porque eu quero tocar nos seus milagres. Ergue bem alto os seus braços e peça para Deus agora: aumenta a minha fé, que a minha fé esteja em Ti, Jesus, que veio para me salvar, que a minha fé esteja na Tua igreja, na doutrina da Tua igreja, que a minha fé, Senhor, me leve a acreditar, a experimentar em tudo aquilo que o Senhor tem disponibilizado para mim, para que eu conquiste, Senhor, em Ti essa libertação, essa cura, esse milagre, para que eu experimente a Sua salvação. Faz, Senhor, realiza, Senhor, opera nessa hora. Ergue o mais alto que você puder os seus braços e canta essa canção que vai te motivar a fazer mais e mais essa experiência. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Canta com força. Meu Senhor e meu Deus. Se você quer, canta. Meu Senhor. Quem canta reza 2 vezes. Você em casa, canta essa canção. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, canta. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada. Testemunhada no amor pelos irmãos. No amor pelos irmãos. Canta forte, dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada. Testemunhada no amor pelos irmãos. Mais uma vez, dá-me uma fé viva, canta. Dá-me uma fé viva. Peça com força, como quem deseja. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Testemunhada. Testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos. Ergue bem alto os seus braços, solta a sua voz na linguagem do Espírito. Deixa o Espírito Santo orar em você nessa hora. Senhor, eu estendo as minhas mãos, pedindo que essa fé possa recair sobre a vida desse povo que aqui está e que ora conosco agora de casa.
um povo que precisa ser reanimado na sua fé, um povo que precisa, Senhor, que essa fé aumente para não desistir na hora da batalha, para não desistir na hora da prova, para não desistir na hora da enfermidade, para não desistir mediante as suas demoras em realizar aquilo que eles clamam e pedem. Eu te peço, Senhor Deus, como teu sacerdote, eu me coloco agora diante da sua presença, estendendo as minhas mãos sobre eles que agora clamam por essa fé, pedindo, Senhor, desperta essa fé que cada um de nós recebemos no nosso batismo. Desperta essa fé e gera também em nós uma fé carismática, uma fé capaz de ver milagres, uma fé capaz de experimentar os seus sinais, a sua intervenção, uma fé que faz, Senhor Deus, toda a obra do mal ser vencida pelo poder dessa fé e pela crença no cumprimento das suas promessas, por acreditar que o Senhor é um Deus que não mente, que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor é um Deus cumpridor da sua palavra. Senhor, derrama essa fé sobre nós, derrama essa fé viva, essa fé nova, derrama sobre nós uma nova unção nessa hora, derrama sobre a sua igreja, a sua vinha foi arrendada a nós, e nós queremos produzir frutos de fé, frutos de conversão. Nós queremos dar ao Senhor o direito que o Senhor tem sobre os frutos dessa vinha, Senhor. Ora, meu irmão, ora com vontade, minha irmã, não se canse, insista. José perseverou ali na oração, o caráter dele foi sendo formado por Deus na fé, na intimidade, no relacionamento sincero, no abandono, na submissão ao querer de Deus e não ao querer humano que ele trazia. José soube esperar, ora, para que você também consiga esperar o tempo certo, a vontade de Deus. Eu quero escutar a sua voz, olha. Que esse canto possa nos envolver, que esse canto possa ungir a cada um de nós, que esse canto possa ungir esse acampamento, cada palavra, cada oração, cada direção de Deus. Que por esse canto, diante de nós se abra um horizonte, um grande campo de fé, um grande campo de milagre, de libertação, de cura, de salvação. Insista. Ouve, Senhor, o clamor da sua igreja, porque nós não sabemos orar como convém. O seu Espírito vem sobre nós e ora em nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero convidar você a continuar orando, mas segurar na mão da pessoa que está do seu lado, levantar a mão dela e levá-la a essa insistência na oração. Continue orando, não se distraia não, a graça de Deus está acontecendo. Insista, porque Deus está dispondo nessa noite dessa fé para cada um de nós. Deus está disponibilizando uma nova unção, uma fé viva, nova. Deus está reanimando pessoas que estavam desanimadas. Deus está levantando aqueles que se sentiam abatidos. Deus está levantando aqueles que tinham caído. Deus coloca de pé aqueles que caíram nessa noite. Insista, ajuda o seu irmão nessa oração. Deus está gestando em nós essa fé, a mesma fé de José, a mesma fé que Jesus veio implantar no nosso coração, a fé de um Deus que nos salvou e no Deus que nos libertou.
Contagie esse seu irmão com essa oração. Não se canse, não desanime, insista. Contagie o seu irmão com a sua fé, com a intensidade que você coloca nesse louvor, com a intensidade que você coloca nessa oração, com a intensidade que agora você deposita diante do Senhor. Vai elevando mais alto o braço do seu irmão agora, ainda em oração. E agora canta: dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé viva. A todos nós, Senhor, a sua igreja. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelo Eu quero ouvir a igreja declara: dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. Segurando na mão do seu irmão, olha para ele, balança a mão dele e diga para ele: você verá na sua vida os sonhos de Deus se realizarem, a promessa de Deus se cumprir. Você verá na sua vida a vitória de Deus. Se você perseverar na fé, meu irmão, no dia final você vai receber a coroa de glória. Amém. Aplauda o Senhor que vai te dar a vitória. Deus que seja no dia final. cançãonovaplay.com. Assine já!